Pode ser o John Wick, né? Não tô brincando. Mas, cara, então, eu, assim, entendi, assim, pô, a teoria é excelente, mas tem alguma coisa que pega, assim, na prática? Tipo, o que que faz um cara virar um serial killer e o outro virar piloto de caça, assim, né? É porque, assim, o que que eu fico pensando, né? Da onde vem essa pergunta? Porque, cara, na prática, o caminho mais curto, ele tende, né, a ser o que o ser humano tende a usar mais. Então, é mais fácil você conseguir manipular o entorno se você, enfim, perceber que você causa certo medo, você ter certa reação e seguir por esse caminho, assim. Tem alguma coisa a respeito disso? Que é uma dúvida muito, assim, que eu fico pensando, cara, por que que é um, não é o outro? Não sei nem se tem uma resposta a isso. Acho que o melhor retrato disso é o Anatomia da Violência, né, Tiago, Sim. do livro. Tem um livro que é até traduzido em português, chama Anatomia da Violência, que eles estudaram uma corte durante muitos anos, observando as crianças desde pequenininhas, desde 3 anos, né? E depois, lá no, salvo engano, 15, 20 anos depois, foram ver o que viraram daquelas crianças. E eles tentavam pegar o temperamento daquelas crianças a partir de uma coisa muito simples que a gente consegue observar com qualquer criança, que é o quanto que ela se aventura a se afastar da mãe. Então, uma criança de 3 anos tá aqui a mãe e a criança aqui do lado e tem os brinquedinhos da criança ali longe, né? E Hum, aí estimula essa criança, vai lá brincar ali, né? Então, aquilo ali já dá uma medida do quanto que a criança se aventura em encarar o medo, que é ficar longe da mãe, em nome de um prazer ali, que é os brinquedinhos dela. E isso já dá uma ideia do temperamento daquelas crianças, né? De crianças que são mais encorajadas, menos aversivas e outras no polo oposto. Eh, e aí conseguem fazer mais ou menos ali uma classificação dessas crianças e avaliaram essas crianças, né, muitos anos depois, para ver as crianças mais frias, né? As mais frias seriam justamente aquelas que dependiam menos da mãe, que tinham mais coragem. E tem desfechos muito diferentes, né? Então, uma das crianças é, tem uma carreira de Miss, por exemplo, hum. né? Aí você fala, nossa, mas a criança é meio psicopata, virou Miss, né? A ideia é simples, ela tem uma coragem tanto para encarar, sei lá, uma passarela, a exposição, quanto para sair pelo mundo, tem uma vontade de explorar novos ambientes, né? Tem muito a ver com aquele traço de temperamento. E um outro que vai para a criminalidade, né? Uma outra criança estudada vai para a criminalidade. Então, uma se dá muito bem, digamos assim, o outro se dá muito mal à luz dos nossos valores, né? É claro que ele pode virar um chefe do crime e achar que ele se deu muito bem. Mas Hum. esse meio do caminho entre, sei lá, os 3 anos até a vida adulta, aí sim o ambiente vai fazer muita diferença. Então, mesmo crianças com biologias ou temperamentos, para a gente ser mais preciso, parecidos, podem ter desfechos muito diferentes, embora a gente consiga observar que esse temperamento tenha ajudado na vida adulta, né? Não sei se os exemplos estão corretos, o Thiago tem uma memória melhor que a minha, não lembro se era exatamente assim, Sim, né, sim, Thiago? né? Esse é um livro, a gente pode deixar até no, algumas sugestões de leitura também para o pessoal, que eu acho que é legal. É, e eu acho que é um ponto fundamental, que eu acho que junta essa questão da explicação do Gustavo e da sua pergunta da questão do tratamento. Então, existe tratamento, sim. Qual que é um tratamento? Um bom intervenção precoce. Então, primeiro, também um outro mito, né? Que a gente. É, é muito importante da gente identificar precocemente isso, qualquer transtorno psiquiátrico. A gente sabe que a manifestação dele, geralmente, são transtornos que começam na infância e na adolescência e que persistem até a vida adulta. A Hum. gente tem essa noção de psiquiatria do desenvolvimento. E a gente tem ferramentas, sim, para identificar. A gente não chama de psicopata, mas existem ferramentas para identificar certos traços em crianças e adolescentes. Por exemplo, existe uma escala de insensibilidade e afetividade restrita, que Hum. você consegue identificar em determinadas crianças, inclusive crianças de 6, 7 anos, que ela já apresenta um comportamento mais distoante, e o que a literatura mostra é que você fazer intervenções parentais, ou seja, você fazer um treino parental, ou seja, modular o ambiente de uma determinada maneira, isso tem um desfecho muito bom, ou seja, estudos de segmento, tem um estudo mostra que, por exemplo, essas intervenções parentais
você avaliou 3, 5 anos depois, os resultados se mantêm. Então é importante para a gente identificar. A gente não chama de psicopatia por vários motivos. Uma questão do estigma, uma segunda que a maior parte dessas crianças e adolescentes que apresentam esses traços, elas não vão desenvolver na vida adulta Ah, é? um quadro de psicopatia, mas existe, inclusive no DSM, existe um transtorno de conduta e existe um especificador que poucas pessoas acabam olhando, que é com emoções pró-sociais limitadas, que são essas crianças que têm essa frieza, essa mentira muito patológica, além do que é normal. Crianças mentem, mas você vê que é uma coisa além do normal, uma manipulação. Então você fazer intervenções precoces nessa idade é muito importante. Inclusive existe uma versão da escala da PCLR para crianças e adolescentes, Ah, é? uma versão para jovens, que é justamente para a gente conseguir identificar e o ambiente, mesmo que tenha esse componente genético importante, mesmo que seja um quadro primário com componente genético, a gente sabe que a gente modificar o ambiente e fazer uma intervenção precoce, a gente acaba mudando o desfecho, a evolução dessa criança, desse adolescente.